Oi pessoal, aula de hoje, correção da prova sobre tabela periódica para revisar o conteúdo para que vocês possam fazer a recuperação. Vamos lá? Primeira questão. Das afirmações a seguir, a única incorreta é, então nós temos que descobrir das 4 afirmações que nós temos, qual a incorreta. Letra A diz que as tríades eram grupos de 3 elementos com propriedades semelhantes criadas por Dobereiner. Correto, né, pessoal? Dobereiner foi quem criou as tríades ou tríadas. Tanto faz, isso é latim, então varia um pouquinho de livro para livro. A letra B diz que Champ-Cortois foi quem imaginou o parafuso telúrico. Correto também, foi Champ-Cortois que criou o parafuso telúrico. A C, a lei das oitavas de Newlands agrupava os elementos em ordem crescente de massa atômica e em grupos de 8 elementos com propriedades semelhantes. Correto também, essa é a lei das oitavas de Newlands. D, Moseley foi o primeiro químico a escrever a lei da periodicidade. Incorreto. Primeiro químico a escrever a lei da periodicidade foi Mendeleev, que organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, certo? E percebeu que as propriedades químicas e físicas dos elementos variavam periodicamente. Moseley vai reescrever essa lei, ele vai escrever a segunda lei da periodicidade, trocando a massa atômica pelo número atômico. Certo? Então ele não foi o primeiro, ele foi o segundo a escrever a lei da periodicidade, que é a segunda lei da periodicidade, que organiza a tabela periódica que nós temos e que nós utilizamos nos dias de hoje. Questão número 2. Qual a diferença entre os períodos e as famílias ou grupos na estrutura da tabela periódica? Essa é fácil, né, pessoal? A gente viu bastante, comentamos bastante sobre esse assunto. Nós temos os períodos e as famílias na tabela periódica. Os períodos são as 7 linhas horizontais que nós temos na tabela periódica. Então, são as 7 linhas horizontais. Essas 7 linhas horizontais, elas indicam as 7 camadas eletrônicas. Ou correspondem, né, às 7 camadas que o átomo apresenta. Certo? Então, um elemento químico que só tem uma camada eletrônica, ele está no primeiro período, que é o caso do hidrogênio e do hélio. Os dois só têm a camada K, então eles vão estar no primeiro período. Se o elemento está no segundo período, é porque ele tem a camada K e a camada L, e assim sucessivamente, tá? Então, cada período desse reúne os elementos que possuem esse número de camadas eletrônicas. Então, para estar no quinto período, eu tenho que ter 5 camadas eletrônicas, e assim por diante. Já as famílias são as linhas verticais da tabela periódica. Então, pessoal, as famílias são as 18 colunas verticais que reúnem os elementos químicos com propriedades semelhantes. Então, quem pertence à mesma família é parente, é próximo, tem propriedades parecidas. Metais alcalinos, por exemplo, lítio, sódio, potássio, lítio, césio, frâncio, são todos parecidinhos, têm propriedades químicas semelhantes, por isso que eles estão na mesma família. Questão número 3. O sulfato de cálcio, sal usado na fabricação do giz e do gesso, tem fórmula CaSO4. Os elementos que o constituem na ordem indicada na fórmula são das famílias dos. Então, nós temos que descobrir a família do cálcio, a família do enxofre e a família do oxigênio. Então, a gente quer o nome das famílias desses 3 elementos. O primeiro passo é ir na tabela periódica e procurar por esses elementos. Então, o cálcio, ele se encontra aqui, na segunda coluna da tabela periódica. Nós chamamos a segunda coluna da tabela periódica de metal
alcalino terroso, certo? Aqui o alcalino terroso tem livro que traz separado, tem livro que traz tudo junto. A nova regra da ortografia brasileira determina que a gente deve escrever tudo junto, tá? Mas se aparecer separadinho não tem problema, são livros mais antigos. Enxofre, S, coluna 16, é um dos calcogênios, assim como o oxigênio também é um calcogênio. Lembra lá dos 7 porquinhos, os calcogênios, coluna 16? Então aqui tanto o enxofre quanto o oxigênio são parentes, pertencem à mesma família. Os calcogênios. Então, a alternativa que traz metal alcalino terroso, calcogênio e calcogênio é a alternativa D. Então, a resposta para essa questão é a letra D. Na sequência, né, respectivamente, metal alcalino terroso, calcogênio e calcogênio. Fácil? Continuando, questão número 4. Ferro, manganês e cromo são. Então, nós queremos saber se eles são metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios ou elementos de transição. De novo, tabela periódica, a gente vai procurar pelo ferro, tá aqui, Fe, o manganês, está do ladinho dele, e o cromo. Se a gente observar, os três são próximos, né? Tem a mesma sequência de número atômico, 26, 25, 24. Então, nós vamos ter eles aqui na sequência na tabela periódica. Cromo, manganês e ferro. Não é metal alcalino. Alcalino é a coluna 1 da tabela periódica. Não é alcalino terroso, que é a coluna 2. Não é calcogênio nem halogênio, porque calcogênios e halogênios não são metais, né? São não metais. Então, só sobra elementos de transição. Da coluna 3 à coluna 12, elementos de transição externa. Ou de baixo, transição interna. Mas a gente quer de transição, que é o que aparece para nós ali na questão, é a alternativa a ser assinalada. Então, a resposta correta da 4 é a letra E. O ferro, o manganês e o cromo são elementos de transição. Questão número 5. O grupo da tabela periódica que se caracteriza por apresentar predominância de elementos artificiais. Então, nós queremos saber, dentro da tabela, quem é que tem a maior quantidade de artificiais. Actinídeos, gases nobres, metais de transição, lantanídeos, metais alcalinos terrosos. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque os metais de transição não é um grupo só da tabela, né? Não é uma família da tabela periódica, é todo um conjunto de elementos. E nós temos a maioria dos elementos aqui artificiais, que são esses que estão de verdinho aqui nessa tabela, eles realmente fazem parte dos elementos de transição. Mas o grupo, ou a série que apresenta a maior quantidade de elementos artificiais, são os actinídeos. A partir do número atômico 92, né, do 93 em diante, até o final da tabela, são todos elementos artificiais. Então, os actinídeos, letra A, são os que é o grupo da tabela que apresenta a maior quantidade de elementos artificiais, né, ou a série da tabela. Então, letra A, aqui, actinídeos. Questão número 6. Consulte a classificação periódica dos elementos e determine o símbolo dos elementos químicos que se encontram. Letra A, no segundo período da família dos gases nobres. Então, nós vamos lá na tabela periódica e vamos procurar qual é o elemento que se encontra no segundo período, segunda linha horizontal, dos gases nobres. Os gases nobres é a última família da tabela periódica. Primeiro período, a gente tem o hélio, segundo período, o neônio. Então, a resposta da letra A, Ne, neônio. Na letra B, a gente quer o elemento que se encontra no sexto período da família dos calcogênios. Então, apesar do primeiro período aqui estar vazio, a gente conta ele, tá? Então, o calcogênio é coluna 16. A gente vem aqui na coluna 16, nós vamos contar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período, polônio, PO. Então, resposta da B, polônio. A letra C, nós queremos o sétimo período dos metais alcalinos terrosos.
vamos lá para o outro lado da tabela, né, para esse lado aqui, o lado direito. Metal alcalino terroso, segunda coluna, não tem ninguém no primeiro período está vazio. Segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período dos alcalinos terrosos, Ra, o rádio. Letra D, terceiro período da família do nitrogênio. Família do nitrogênio é a coluna 15, a gente vem aqui, não tem nome especial, o primeiro elemento da família é o nitrogênio, por isso que a gente diz que é a família do nitrogênio. Nós queremos terceiro período, então o primeiro está vazio, não tem ninguém, nitrogênio está no segundo, quem está no terceiro é o fósforo. Então, P, porque antigamente fósforo se escrevia com PH, e o símbolo ficou até hoje do P para fósforo. E quarto período dos metais alcalinos. Então, primeira coluna da tabela periódica, de novo, aqui fica o lugar do hidrogênio, né? Então, o primeiro período seria o hidrogênio. Segundo, terceiro, quarto período dos metais alcalinos, e nós temos o potássio, símbolo K, de cálium, que é o nome dele em latim. Questão número 6, corrigida. Continuando, questão número 7. Contrário da 6, forneça o nome da família e o período ocupado pelos elementos abaixo. Letra A, sódio, Na. Então, a gente quer saber qual é a família e o período do sódio. Então, a gente vai lá na tabela periódica pesquisar pelo Na. O Na, ele se encontra aqui na coluna 1, então é metal alcalino, e ele está no primeiro, segundo, no terceiro período, certo? O primeiro período aqui é ocupado pelo hidrogênio, que aqui nessa tabela está em destaque, mas aqui seria o espaço, né, o local do hidrogênio. O segundo é o lítio, o sódio está no terceiro período, da família dos metais alcalinos. Então, metal, vou pegar um pouquinho, metal alcalino, terceiro período. Essa seria a resposta da letra A. Na letra B, nós temos o iodo. Mesmo processo. Tabela periódica e descobrir a família e o período. Então, a gente vai procurar pelo I, que é o iodo. Ele se encontra aqui embaixo, certo? Na coluna 17. Coluna 17 é chamada de halogênio. Então, família dos halogênios. E período do iodo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. A letra C, nós temos o galho, Ga. Então, tabela periódica, o Ga, ele está aqui na coluna 13. A coluna 13 não tem nome especial, então a gente vai observar o primeiro elemento da 13 é o boro, nós vamos chamar de família do boro. Então, sempre que uma coluna, que uma família não tiver um nome especial, o primeiro elemento da família dá nome para toda a família. Então, família do boro, e o período, primeiro vazio, segundo, terceiro, quarto período. Estanho, Sn, coluna 14, família do carbono, certo? Porque não tem nome especial, o primeiro elemento dá nome para a família, e ele está uma linha abaixo do galho, então ele está no quinto período. Se o galho está no quarto, o estanho vai estar no quinto período da tabela periódica. A última E, a gente tem o magnésio, o Mg. O Mg se encontra aqui do ladinho de cá, na coluna 2, está no terceiro período dos metais alcalinos terrosos. Então, família metal alcalino terroso, terceiro período.
E essa é a correção da número 7. Duas últimas questões, a 8 e a 9, vamos lá? Número 8. Os elementos de transição formam compostos coloridos e devido a essa característica são utilizados para várias finalidades, por exemplo, em tatuagens. Os pigmentos coloridos mais comumente utilizados incluem os metais, os sais de cádmio, amarelo ou vermelho, de cromo, verde, de cobalto, azul e de ferro, castanho e rosa e amarelo. Todos os metais no texto, letra A, estão situados no quarto período da tabela periódica. Vamos ver se isso é verdade. A gente fala ali, então, do cádmio, CD, que está aqui no quinto período, certo? E depois ele fala do cromo, CR, vamos ver se está também quarto período. Então, aqui a gente já vê que cádmio e cromo não estão no mesmo período, então não estão todos no quarto período. B. São denominados elementos de transição interna. Na verdade, eles são denominados elementos de transição externa. Interna, lantanídeos e actinídeos, certo? Apresentam um elétron de maior energia situado no subnível D. Sim, os elementos, né, de transição do grupo 3 ao grupo 12 dentro da tabela periódica, que são os elementos de transição externa, apresentam o subnível D como de maior energia. Então, a resposta correta da 8 é a letra C. Subnível D é o subnível mais energético desses metais, do cádmio, do cobalto, do ferro, certo? E do cromo. Só para desencargo de consciência, A, D são denominados elementos representativos? Não, eles são de transição. Pertencem ao bloco F da tabela periódica? Não, pertencem ao bloco D, certo? Subnível D, transição externa. Questão número 9. Observe o esquema da tabela periódica abaixo. As alternativas a seguir se referem aos elementos cujos símbolos estão destacados. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem que vocês têm para resolver na prova. Uma imagem da tabela periódica em que a gente colocou alguns elementos em destaque. E nós vamos responder as alternativas a seguir com base nesses elementos. Então, a letra A, ele quer que a gente indique desses elementos que aparecem aqui quais são os metais representativos. Então, vamos lá. A gente sabe que 3 a 12, transição. O que não é transição é representativo. Então, coluna 1, coluna 2, e da 13 a 18. Só que essa parte aqui da tabela periódica que fica à esquerda é os gases nobres e os não metais. Quem são os metais, então? São os elementos que estão à direita na tabela periódica. Ou seja, os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Eles são metais representativos. Aqui na tabela nós temos o símbolo do Na e do K, então o sódio e o potássio, que são os metais alcalinos, e o cálcio e o bário, que são os metais alcalinos terrosos. Hidrogênio não é metal, então não entra nessa resposta. Na letra B, nós queremos saber os gases nobres. Então, dos símbolos que aparecem aqui, quais pertencem aos gases nobres? Gases nobres se encontram na coluna 18, então nós só temos dois ali, o hélio e o argônio. HE e AR. Seria a resposta da letra B. A letra C, metais de transição. Então, são esses que estão aqui. Como ele não especificou se é interna ou externa, são todos os de transição. Ferro, o ouro e o urânio. O Fe, o A1 e o U. Não metais são todos esses elementos que nós temos aqui no cantinho de cá, certo? Que não pertencem aos metais. Deixa eu voltar lá, desculpa. Então, a gente tem aqui o carbono, o nitrogênio, oxigênio, o flúor, enxofre, o cloro e o bromo. Certo? E essa é a resposta da número 9. Gente, se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre tabela periódica, entre em contato, certo? E agora é só fazer a provinha de recuperação para quem precisar ou para quem quiser melhorar um pouquinho a nota, ok? Boa sorte para vocês e até a próxima.